Oi, eu sou o Emanuel e nesse vídeo o assunto é a tecnologia do DNA recombinante. Eu sei que num primeiro momento isso assusta, é um tema bem delicado e por isso nós vamos passar o conhecimento de uma maneira bem concisa, mas nada muito pesado e também nada muito superficial. Eu digo nós porque a gente vai ter a Maria Regina, a Sara e a Thalita para ajudar com isso. A Maria Regina agora vai falar um pouco sobre o tema. Olá pessoal, meu nome é Maria Regina e eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia do DNA recombinante. Apesar de ser um nome um pouquinho grande, não é algo tão difícil de ser entendido. A tecnologia do DNA recombinante são técnicas que visam o isolamento de genes e a introdução de um genoma exógeno em outros organismos. E estão envolvidos um organismo doador, vetor. E sobre o vetor, é interessante falar que existe um grande número de tipos diferentes de moléculas de DNA que podem ser utilizadas como vetores. Elas precisam ter algumas certas propriedades. E a propriedade mais importante de um vetor é que ele tenha autorreplicação, ou seja, que ele seja capaz de se autorreplicar, né? E nós temos alguns vetores mais conhecidos e também mais usados. O mais usado é o plasmídio e também tem o vírus, né? Apesar dele não ser tanto usado como o plasmídio, mas também é um dos que pode ser usado. E nós temos também a enzima de restrição, temos a DNA ligase, está envolvido também nesse processo o DNA recombinante e um organismo receptor. Para que vocês entendam melhor como ocorre esse processo, eu escolhi uma imagenzinha bem simples mesmo que demonstra como é que ocorre esse processo. Como vocês podem perceber aqui na imagem, nós temos uma célula humana e dessa célula humana a gente retira o DNA humano. E do outro lado nós temos uma bactéria e da bactéria a gente retira o vetor, que é o plasmídio. O plasmídio é importante falar que ele é como se fosse um pequeno DNA, né? Ele possui duas fitas e é como se fosse mesmo um pequeno DNA. E o que vai acontecer aqui agora nesse processo? No DNA humano vai ser feito um corte, ou seja, uma clivagem por meio da enzima de restrição, onde ela vai fazer esse corte e vai retirar então o gênese da insulina. E do outro lado vai acontecer também um corte com a enzima de restrição, a mesma enzima que fez o corte no DNA humano vai fazer no plasmídio, abrindo um espaço. Aqui a célula humana é o organismo doador e a bactéria é o organismo receptor. Após ocorrer esse corte, esse corte nada mais é que uma clivagem, como eu havia dito, né? Uma clivagem que vai determinar sequências de bases nucleotídicas no DNA. E ela cliva esta sequência. Sempre da mesma maneira, essa enzima ela vai estar clivando, ou seja, vai estar determinando uma sequência de base de nucleotídeo no DNA e ela vai clivar, vai cortar, né? Após realizar esse corte, como eu havia falado, nós temos a presença da DNA ligase. E essa DNA ligase ela vai promover a ligação do gene humano, da insulina, ao plasmídio. Como vocês podem ver na imagem, né? De um lado a gente tem o gene da insulina, do outro a gente tem o plasmídio cortado. Depois que a DNA ligase fazer essa ligação, nós vamos ter então o que é chamado de DNA recombinante. E aí vocês podem ver a partezinha do gene que está sendo pintada aqui de azul, ela foi ligada no plasmídio que estava cortado, né? Formando então o DNA recombinante. Esse DNA recombinante ele vai ser inserido novamente na bactéria que foi retirada
o plasmídio inicial. Só que aí a gente tem uma diferença. Esse plasmídio, ele tá o quê? Ele tá com um gene que normalmente não era daquela bactéria, que não tinha naquela bactéria, um gene de insulina, que estava aonde? No corpo humano. E foi inserido ali naquela bactéria, né? Consequentemente, para ela produzir insulina. E aqui, depois que esse plasmídio recombinante for inserido novamente na bactéria, vai haver uma replicação em massa, clonagem. E como vocês podem ver na imagenzinha aqui embaixo, e aqui a gente já tem várias representações de bactéria com o plasmídio recombinante, não mais um plasmídio original, mas um plasmídio recombinante, produzindo então insulina numa bactéria onde não havia produção de insulina. Então é basicamente isso que a tecnologia do DNA recombinante faz, né? E aqui a bactéria, como eu havia falado, ela é o nosso organismo receptor, ela vai receber, né? E isso pode ser feito para várias coisas, né? Por exemplo, pegar um gene que não tinha numa bactéria, que foi o caso aqui da insulina que a gente deu, mas pode ser falado de outro tipo de gene, e inserir num organismo que não tenha aquele gene, e aí ele vai passar a manifestar aquele gene. E isso pode ajudá-lo de alguma maneira, né? A tecnologia do DNA recombinante é muito importante, pois ela ajuda no desenvolvimento da agricultura, ajuda melhorias na saúde humana e animal, na produção de alimentos e na genética. Ela usa alguns mecanismos de replicação e expressão gênica, na determinação da sequência de um gene ou no desenvolvimento de cultura microbiana, capazes de produzir substâncias tais como a insulina humana, o hormônio de crescimento, vacina, enzimas industriais em grande quantidade, ajuda também na produção de medicamento, os transgênicos nos vegetais ou nos animais, faz com que eles sejam mais resistentes à praga e mais produtivos. Olá, meu nome é Sara Valverde e eu vou falar sobre alguns exemplos práticos de tecnologia de DNA recombinante, mais especificamente falando sobre clonagem e seus diferentes tipos, que são clonagem embrionária, clonagem com DNA adulto, clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. A clonagem embrionária é uma técnica que produz gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos. Ela duplica o processo que a natureza usa para produzi-los. Uma ou mais células são removidas de um embrião fertilizado, em fase bem precoce, e estimuladas a se desenvolverem em uma ou mais réplicas de embriões. Então, gêmeos, trigêmeos, etc., são formados com DNA idêntico. Isso tem sido feito há muitos anos com várias espécies de animais, mas a experimentação com seres humanos tem sido muito limitada. O nome ideal para a clonagem embrionária seria gemelaridade artificial, já que ela aciona o mesmo mecanismo pelo qual os gêmeos naturalmente surgem. A própria natureza é o maior agente clonador. Em cerca de 1 de cada 75 concepções humanas que dão certo, o ovo fertilizado, por alguma razão, se divide e produz gêmeos monozigóticos. Cada um deles possui uma configuração genética absolutamente igual à do outro. Na clonagem é a mesma operação que é realizada, só que de maneira intencional. A clonagem com DNA adulto, também chamada de substituição nuclear, é a técnica que produz uma duplicata de um animal já existente. Foi a técnica utilizada para clonar a ovelha Dolly, e daí para cá outros animais foram clonados, como camundongos, ratos, cabras, porcos, vacas, etc. Nessa técnica, o DNA de um ovo ou de um óvulo é removido e substituído pelo DNA de uma célula adulta de um animal. Após algumas divisões, o zigoto é implantado no útero de um animal equivalente e deixado se desenvolver até o nascimento. No caso da ovelha Dolly, uma célula foi retirada do tecido mamário de uma ovelha adulta com 6 anos. Essa célula foi então fundida com um ovo que teve seu núcleo previamente removido. O ovo assim fertilizado foi então estimulado com um pulso elétrico e começou a se dividir. De um total de 300 tentativas, apenas 29 ovos começaram a se dividir e foram implantados em 29 ovelhas.
Apenas 13 dessas ovelhas ficaram grávidas, 9 delas abortando espontaneamente, e das 4 que restaram, 3 apresentaram malformações, e a tentativa de número 277 resultou na ovelha Dolly. A clonagem reprodutiva é a técnica que tem como propósito criar um ser que seja a cópia morfológica de quem lhe deu origem, seja por divisão embrionária, seja por substituição nuclear. A clonagem terapêutica é um procedimento que começa com uma clonagem embrionária ou com uma clonagem com DNA adulto. O embrião resultante é deixado crescer por cerca de 5 dias até 2 semanas. Nesse período, suas células-tronco são extraídas e estimuladas a crescerem nas direções visadas, até formar um determinado tecido ou órgão humano completo para uso em transplante. O resultado final não seria um ser humano, seria um órgão de reposição ou um pedaço de tecido, pode ser tecido nervoso, de pele, tecido cardíaco, etc. A clonagem terapêutica ainda não foi obtida em laboratório, já que existem alguns entraves, principalmente éticos, mas pode ser claramente alcançada em um futuro próximo, ainda assim envolvendo um procedimento de múltiplos degraus. Uma amostra de DNA seria retirada de uma pessoa doente ou de um animal doente. A amostra seria inserida em um ovo no lugar do DNA original. O ovo seria estimulado a se multiplicar até o estágio de 2 semanas. As células-tronco seriam removidas do embrião. Essa etapa envolveria a destruição do embrião. As células-tronco seriam estimuladas a crescer e a tornassem o tecido ou órgão desejado. O tecido ou órgão seria transplantado para o doente, e esse tecido ou órgão teria a grande vantagem de possuir o DNA original da pessoa doente, então não haveria necessidade de usar qualquer droga imunossupressora. Por fim, há 4 obstáculos a serem superados além das questões éticas. 1. É indispensável haver sucesso no isolamento e crescimento de células-tronco em laboratório, e isso já foi alcançado. 2. Essas células têm que ser provocadas a se tornarem tipos celulares específicos. Isso já foi realizado para a maioria dos cerca de 220 tipos de células do corpo humano. 3. Elas têm de se demonstrar comprovadamente úteis no tratamento de pacientes com doenças, deficiências e lesões. E 4. O tecido transplantado deve desenvolver-se normalmente, sem representar risco significativo para o paciente. Então, agora sim, passando um olho, nós vimos com a Maria Regina e entendemos exatamente o que é, de maneira mais científica. Em seguida, a gente passou por os seus componentes e a relação que eles possuem entre si. Nós fomos também para a exemplificação mais clássica e bem rica em detalhes. Com a Thalita, nós vimos a importância da criação disso para a humanidade de um modo geral. A Sara falou com um foco mais nos exemplos de clonagem. Ela especificou também os seus principais métodos e maneiras criadas. E também falou sobre as dificuldades e obstáculos encontrados em praticá-las. Eu particularmente achei interessante a ideia da clonagem terapêutica. E o que chamou a sua atenção? Comenta aí. Bom, hoje o vídeo vai terminar aqui, mas não esquece, usa máscara, se previne e se protege. Bebe água, água é saúde. Obrigado por ver o vídeo e fica com as referências aí.